Seguindo com a leitura do capítulo 41, José, diante da soberania do faraó, por favor, jovem Eli, a partir do versículo 14, e vai. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias, magras, engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigos boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. E exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Maravilhas, jovem Eli! Vamos acompanhar a cena do conselho de José a Faraó. Eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas eu ouvi dizer que quando você ouve um sonho, você o interpreta. É verdade?
pés de Deus. Ele terá uma resposta de paz ao Senhor. Sonhei que estava na beira do Nilo. Eles saíram 7 vacas, saudáveis e formosas. Começaram a pastar ali. Em seguida, também do Nilo saíram 7 vacas. Títicas. Feias, muito feias, tão feias como nunca vi igual no Egito. As vacas magras comiam as gordas. Mas logo depois de as engolirem, parecia que nem tinham acabado de comer. Continuavam raquíticas, como antes. Então eu acordei. Depois eu sonhei de novo. Sonhei com 7 espigas que saíam da mesma haste. Mas eram boas. Cheias. Em seguida sonhei com 7 espigas. Mirradas. Secas. Um pouco queimadas pelo calor do vento. E de novo, as espigas mirradas devoravam as boas. Eu contei esse sonho a todos os sábios. E ninguém soube interpretar. Você sabe o que os meus sonhos significam? Na verdade é um só. Através deles, Deus revelou o que está por vir. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também, que eu sonho um só. As 7 vacas magras e feias são 7 anos. Assim como as 7 espigas mirradas, elas serão 7 anos de fome. Prossiga. Como disse ao Senhor, Deus manifestou ao faraó o que está por vir. Vem aí 7 anos de fartura e abundância por todo o Egito. E após isso, 7 anos de fome. E toda abundância será esquecida. E a fome vai invadir a terra. Toda abundância não será lembrada diante de tanta fome que seguirá. Será muito grave. Mas me diga, por que eu tive 2 sonhos, se ambos têm o mesmo significado? O seu sonho repetiu 2 vezes, porque essa situação é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazer o que está determinado. Se me permite, escolha um homem confiável e sábio e o coloque para governar sobre todo o Egito.
administradores que viajem por todo o reino e recolham a quinta parte da colheita dos 7 anos de fartura. E que eles ajuntem todo o cereal que eles puderem e armazenem em todas as cidades para o mantimento do povo, e que seja controlado pelo Senhor. E esse mantimento abastecerá todo o Egito nos 7 anos de fome. Para que ninguém morra. Espere lá fora. Pois é, jovem, é ele. O território do país do Egito é muito grande. E mesmo sendo muito poderoso o Senhor, Faraó, o Senhor não dá conta de administrar esse território sozinho. Portanto, escolha um homem confiável e sábio e divida o território do país do Egito em províncias. Constitua sobre cada província governadores regionais e eles prestarão contas da administração das províncias a esse homem confiável que o Senhor designará. E tudo dará bem. Percebeu, meu amigo? Percebi. Isso é descentralização de funções administrativas. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de ajuda e de muito auxílio. E no caso, o faraó precisava de ajuda. E quem seria este homem confiável? José. É o que veremos no próximo episódio. É isso. Você sabia, jovem, que essa conversinha do conselho de José a Faraó é um tema do direito constitucional? Sim. Veremos sobre isso um pouco mais à frente. É isso. Delegação, descentralização e desconcentração de funções administrativas. É isso. No próximo episódio, veremos José como governador do Egito.